Eh, Você falou ali aquela hora sobre a telepatia. Telepatia, ela flui através de como se fosse da frequência? Porque, por exemplo, eu e o André, a gente já está alguns anos juntos, então a gente já é como Uhum, se a gente já tivesse equilibrado com a frequência muito próxima um do outro. Claro, a uhum, gente tem dias altos e baixos diferentes, não estou questionando isso, uhum. mas a gente tem uma frequência muito próxima. E a gente tem, nossa, eu vou dizer diariamente isso, Leila, acontece. Eu falo uma coisa, ele fala, eu estava pensando exatamente, coisas simples. Tem acontecido com mais frequência até, né? Tem. É É, exatamente um segundo antes de eu falar, eu estava pensando, você falou primeiro o que eu É. estava pensando exatamente, e Isso vice-versa. acontece com frequência. Isso é por quê? Pela hum. frequência, pelo convivência, o É porquê? interessante você falar isso, porque eu com meu marido também temos isso, né? É incrível, assim, né? Ele fala algo, eu já tinha pensado, ou vice-versa, uma coisa assim. Todo dia a gente percebe isso. Hum, Essa é uma frequência, tudo é frequência, né? O teu pensamento é uma frequência, o teu estado de espírito é uma frequência. Quando você entra em sintonia com alguém, principalmente com sentimentos similares, né? Por exemplo, amor, né? O bem-querer do outro, o convívio diário, quando vocês começam a fazer coisas juntos, tomam café junto, fazem, né? Coisas que vão tendo essa Conexão? frequência mesmo, né? Ah, Conexão entre uhum, por isso que quando eu faço treinamento caminho magnético, para as experiências darem certo, eu crio um movimento. Eu uhum, vou, geralmente são 3 dias, né? De sexta a domingo, eu começo fazendo práticas para a turma se conectar. Que tá todo mundo ali pela primeira vez, não olharam, não se conhecem, né? Então, uhum, pode acontecer uma frequência rápida, uma empatia rápida entre pessoas, porque o teu conteúdo já está ali, né? Então, por uhum. exemplo, eu posso gostar de certas coisas, eu tenho uma ideia de algo, né? Eu tenho coisas similares, assim, de gostos e tal, e eu entro na frequência rápida com alguém. Eu vou dar um exemplo rápido, eu fui para a Bahia dar um curso, e eu queria fazer uma demonstração, e a que organizou, a dona do espaço, né, ela me buscou no aeroporto, a gente conversou muito, eu senti uma afinidade com ela. Então, na hora, veio, por acaso, eu chamei ela. E é um tipo de exercício bem complexo e arriscado se arriscar fazer na frente de todo mundo. Eu queria fazer realmente uma coisa por telepatia. Uhum. Então, eu fiz lá um processo de indução pelo olhar, e mentalmente eu imaginei algo para ela fazer e ela fez, Que legal. entende? E ela se ajoelhou, fez o negócio todo mundo na sala ficou meio que sem entender, né? E eu só mentalmente. Depois eu testei outra coisa, eu mudei o nome dela mentalmente. E eu pensei, por exemplo, o nome dela era X, eu falei Maria, por exemplo, né? Uhum. Eu falei, qual é o teu nome? E ela custou, né, porque a pessoa não consegue falar, e ela soltou, Maria. Então, ela captou o meu comando mental. Então, nesse momento, eu mostro para as pessoas na prática que é possível fazer isso, né? Nossa. Então, você Ah, eu precisa adoro ter ali esses assuntos. precisa, né, ter a conexão acontecendo, senão não vai. Não adianta Uhum. eu tentar fazer isso em alguém que está me julgando ou que Uhum. está desconfiado de mim, entendeu? Mas, por exemplo, Leila, precisa ter Uhum, uma certa conexão, uma certa ligação entre essas duas pessoas no caso, né? Uma afinidade, uhum. ou coisa do tipo. Ou elas, porque eu acredito que quando existe afinidade, ah, existe, você baixa a guarda, né? Você está aberto, né? Normalmente é isso. Nesse caso, basta você tentar um comando e a pessoa do outro lado, ela tem que saber que você vai estar dando esse comando ou pode ser inconsciente? Ela não, nem sabe que você está dando um comando. Como que funciona? Ela tem que estar preparada para receber esse comando ou só o fato dela de ter essa afinidade, ter um tipo de ligação, um emaranhamento mais forte, é o Não, dá suficiente? para fazer, dá para fazer, só que isso eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar para as pessoas, Tá. porque pode ser usado de má fé, né? Sim, Então, mas sim, dá para sim. fazer sim. É que normalmente, se é uma pessoa que você tem afinidade, você não vai usar de má fé, né? Ô, Leila, por exemplo, assim, ó, como é que isso é colocado no dia a dia? Vamos pensar em dia a dias normais. Hoje eu sei que você dá o curso, você capacita, a maior parte são terapeutas, né?
Mas, por exemplo, eu, Gabriele, eu poderia ter um curso, fazer um curso teu, e o que que eu adquiro? O que que melhora no meu dia a dia? Não sei se eu Então, consegui me fazer entender. por isso que eu dividi, né? Eu entendi que eu teria que dividir assuntos, né? Então, eu passei a fazer o caminho magnético como um treinamento, um treino, né? Em Portugal eles falam treino, onde pode ser terapeutas ou qualquer pessoa, porque é muito de prática, muitas experiências, né? E eu faço as experiências psi, que são as experiências na prática de telepatia, de clarividência, né? E é bem interessante. Então, isso para a sua vida, ela te traz um desenvolvimento pessoal para você entender as suas próprias capacidades e o que Uhum, você pode desenvolver a partir disso e para quê também, né? uhum, Também te dá a possibilidade de ampliar a sua consciência, de você expandir, canalizar ideias, coisas que você busca tanto respostas fora de você, você pode começar a entender que dentro de você elas começam a fluir, né? Então é aquela coisa que chamam da intuição, né? Você uhum, sabe que a sua intuição, na realidade, é uma canalização vindo de algum lugar, ou do teu eu próprio, né? Da tua essência, né? Que é ligada a uma essência divina. uhum, Aí eu tenho um outro treinamento, não é treinamento, é uma formação para hipnoterapeutas dentro de uma outra linha da hipnose não verbal, que é mais ligada à especulação psicanalítica, à psicologia analítica, né? Então, aí eu tenho um formato, né, de atendimento, de método, né, de direcionamento do inconsciente. Então, o caminho magnético pode ser para qualquer pessoa. Sendo entendi. terapeuta ou não, claro que o meu nicho, as pessoas geralmente que me seguem, né, que estão ali me acompanhando, são, na grande maioria, terapeutas, mas vem gente em treinamento, vem várias pessoas de diversas áreas também, né? Esse tipo de Uhum, conhecimento, por sinal, tem pessoas que às vezes procuram para vender melhor, né? uhum, O Aham. conhecimento da hipnose não verbal, que é a comunicação não verbal, ou comunicação hipnótica, ela tá, na realidade, ela serve para tudo, né? E ela pode ser utilizada para ambos os lados, né? Então, hum, para persuasão, para política, para igreja, para vender coisas, enfim, né? Ela está já no meio de tudo, né? E tem pessoas que se especializam em utilizar, por exemplo, o marketing, né? Então, uhum, dentro do marketing, eles usam o que chama mais a atenção de uma pessoa, qual é o assunto, qual é o ênfase na sua fala. Então, o estudo da hipnose não verbal, da hipnose, é comunicação, da linguagem uhum, não verbal. Então, eu consigo entender que meu tom de voz, um gesto, uma postura, um jeito de falar, vai influenciar minha audiência a gostar mais de mim, uau. entende? Então, tudo isso envolve para não só para terapeutas, né, mas de forma palestrante, de forma geral, né? Isso tem Entende? a ver um pouco com o que a gente fala de, ai, me fugiu a palavra. Como, a gente eu já ouvi algumas coisas de linguagem corporal? Alguma coisa nesse sentido? Ou a linguagem corporal está dentro da comunicação não verbal? Também a linguagem corporal, que são gestos, né, a forma Hum, com que também, ela é uma expressão, né, que entra lá no teu inconsciente. Então, por exemplo, tem pessoas que falam muito assim, ó, não sei se já viram, né, líderes políticos uhum, fazendo muito assim, né. Então, isso aqui ele dá uma conotação de empoderamento dele, né. Uhum. Então, ou assim, ó, tem uns que fazem muito com a mão desse jeito, né, assim. Então, nossa, tem gestos que são treinados para pra passar para o inconsciente da pessoa um formato de poder, entende? interessante, hein. Então, palestrantes estudam, né, como você se portar, como que você faz os seus gestos, né, e tal. Eles Uhum. são todos estudados. Na internet, se você vê direto o pessoal pegando cenas do Elon Musk com as mãos nessa posição que a Leila mostrou assim, que tá assim, que para Uhum. assim, e direto mostrando. Ó, Eu olha, olha o eu pessoal fazendo isso. É o Elon, eu nunca vi. ah, tem mais, tem mais uns duas, três os caras aí mais Agora conhecidos do mundo. é só começar a observar, né? É, E, É, eu já claro, vi a isso aí. gente tem outros gestos não verbais também, né? Por exemplo, uma pessoa que coça muito o nariz, que fica arranhando muito a garganta ou limpando assim.
tem gestos que são de recusa e gestos de agrado. Quer dizer, o meu inconsciente, ou ele está recusando um assunto, uma pessoa, ou ele está se agradando daquilo. Então, se você está numa conversação, uma conversa com alguém, e de repente a pessoa está muito coçando o nariz, se fazer muito assim, você sabe que você tem que modular ou a tua voz, ou o que você está falando do assunto, alguma coisa o inconsciente está dando recusa. O nariz aqui está diretamente ligado ao cérebro, né? A inervação. Então, é o primeiro lugar que começa a coçar, e se coçar muito, se a pessoa não está gripada, resfriada, né? Alguma coisa assim, ela começa a dar esse sinal de recusa, né? Afastar copo, cruzar o braço, né? Como também existem os sinais de aceitação, né? De agrado, que é na boca, né? Fazer assim, ó, assim, ou linguine, que se fala, bota um pouco a língua assim para fora. Meu gatinho faz isso, né? Quer dizer, tá se agradando, tá legal. Mexendo o cabelo, né? Pode ver não sei quando vocês se conheceram, se a Gabi fazia assim, ó, né? Fazia. Ah, eu Se ela faço até fez muito hoje, né, assim, né? amor? Faço até hoje. Não pode ser o contrário, né, André? Não, não, não. Não, Não pode não, não dá. não, mas aí ele faz aqui, assim, na Ah, barbinha. Enrola aqui, né? não. Mas assim, Leila, na prática, então a hipnose não verbal, na prática, assim, um exemplo simples, você pode dar pra gente? Então, a hipnose não verbal, ela é derivada, né, de práticas também do magnetismo lá atrás. Então, quando os magnetizadores faziam a conexão, o olhar, as pessoas entravam no estado, né, lá naquela época, principalmente, pessoas mais simples, não tinham muita elaboração intelectual, né? Então, eram feitos passes, né? A pessoa entrava no estado sem ter que fazer uma conversação, que hoje em dia a gente tem na hipnose, né? Hipnose indução, né? Que é para a pessoa entrar num transe, que pode ser por uma conversa, né? O Milton Erickson também fazia muito bem isso. Só que quando você faz isso unido a uma observação dos gestos, você sabe que o inconsciente está se permitindo a ser direcionado por alguém. Então, o estudo da hipnose não verbal é olhar para os gestos, observar, se tornar mais observador das respostas do inconsciente, que o inconsciente não fala, é você que fala, né? Quando você fala algo, você está passando pelo filtro da tua consciência. Então, o teu inconsciente, para vir a resposta pura, sem você elaborar e atrapalhar, né, bloquear com a tua racionalização, os teus gestos falam antes, né? Então, como eu falei, coçou o nariz, a pessoa está falando lá contigo, não, eu gostei muito de você, e coça o nariz, entendeu? Fica alerta. Ele é uma contradição, então o Aham. inconsciente não está afirmando aquilo que ela está afirmando de forma verbal. Por isso que a gente fala assim, existe uma narrativa verbal, né? Que é o que a pessoa fala, o que ela acha, nem ela sabe que o inconsciente não está gostando, né? A pessoa às vezes Aham. está falando algo, mas por que ela não se conhece, né? O inconsciente está dizendo, não é bem isso aqui, vamos então identificar. Então, esse estudo ajuda o terapeuta, por exemplo, a direcionar melhor, ele entender que tudo que a pessoa está falando ali é apenas uma narrativa. Então, tem as pistas do inconsciente, que são através de uma leitura, né, que a gente faz, aprende a fazer análise, a leitura, né? Aí eu estudo dentro da hipnoterapia da outra linha, né? Que eu falei, da formação Arqueus. No caminho magnético, eu já vou para a gente voltar lá para trás, para reproduzir novamente os que os antigos magnetizadores faziam. Então, a gente faz a conexão de Deleuze, do olhar magnético, dos passes, a gente reproduz, porque você prepara um campo para o inconsciente, né? Trazer mais, aflorar mais as respostas, porque se ficar elaborando muito, o consciente atrapalha. Uhum. Então, é melhor a gente, às vezes, até as pessoas se sentem diferente, né? O transe hipnótico, porque não tem muita elaboração intelectual ali, né? Não precisa ficar tentando entender o que você está falando, né? Dependendo do teu nível intelectual, o nível intelectual, por exemplo, de alguém que está passando por um procedimento, pode conflitar. Você pode, às vezes, falar difícil, a pessoa não te entendeu, ela distorcer completamente o que você estava falando. Né? Eu sempre dou o exemplo aqui da minha sogra, né, que é falecida já,
Ela era analfabeta, então ela tinha dificuldade de me entender do que eu falava, então eu pedi para o meu marido traduzir para ela. Ele Uhum. falava do jeito mais simples, então ela entendia muitas coisas por metáforas, então Uhum. ela se identificava mais, por exemplo, indo numa igreja, porque ela entendia mais o que o pastor falava, porque o pastor falava mais no nível da linguagem que ela entendia, com entusiasmo, Espírito Santo, coisas que são mais simples. Quando você tenta elaborar, explicar algo para uma pessoa que não tem a sinapse, ele não tem, né, a condição intelectual para entender, não adianta explicar. Você tem que contar, às vezes, uma história. Por isso que, para criança, a melhor forma, né, de você hipnotizar uma criança é contando uma história. Então, Uhum. as mães perguntam, como é que posso fazer, né, um tratamento de uma criança? Conta a história. Se quer que a criança pare de fazer xixi na cama, conta uma historinha. Inventa uma história. Ou usa até personagens que a criança gosta. Então, Uhum. ela lá no inconsciente vai entender que o Joãozinho, o Pedrinho, sei lá o quê, né? Fazer tal coisa, não precisa falar que é exatamente xixi na cama, mas faz uma outra coisa que o inconsciente entenda que é relacionado àquilo, entendeu? Aí, de repente, muda a atitude. Então, a melhor forma que tem é você fazer uma coisa lúdica, né? Fazer uma historinha e a criança não adianta explicar algo, meu filho, você não pode fazer isso por causa disso, por causa Uhum. daquilo. Não adianta fazer isso. A Nem entra criança na vai olhar para cabeça. uma cara assim, mas eu quero fazer. Hum. Né?